Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Guilherme, da disciplina de Física. Hoje eu vou gravar uma aula para vocês com relação ao conteúdo, uma recapitulada de força gravitacional e campo gravitacional. A aula vai ficar indicada no trabalho que vocês devem fazer, entregarei para vocês. Tem um conjunto de questões. Ele compõe uma continuidade no conteúdo e a nossa primeira atividade avaliativa desse quarto bimestre. Então fica sobre gravitação universal, né, força gravitacional e campo gravitacional. Eu preparei aqui um conjunto de slides que a gente vai discutir novamente e eu vou fazer com vocês, pessoal, duas simulações. Aqui vou mostrar o simulador, vou até indicar eles no material, caso não tenham interesse, e vou mostrar um pouco para vocês, né, de como funciona assim nessas simulações a questão da força gravitacional e do campo gravitacional. Dá para a gente retomar também alguns pontos com relação até às leis de Kepler, uma coisa mais básica. Pessoal, vai ser uma aula bem bacana. Fique comigo, eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa começar a discutir. Então, só um momentinho, são coisas da tecnologia. Compartilhando a minha tela. Pronto. Deixa eu só ver se aqui tá certinho. Perfeito. Então vamos lá. É exatamente isso. Pessoal, vou colocar no modo de apresentação. Então, a nossa discussão é sobre gravitação universal. Nós começamos na última aula, fizemos uma discussão introdutória sobre isso, e aqui eu vou retomar alguns pontos fundamentais com vocês até o ponto que a gente vai avançar um pouquinho. Então, pessoal, nós temos aqui uma pintura do grande Sir Isaac Newton, o físico e matemático inglês, nascido em 1643, né? Alguns livros você acha 42 por uma pequena mudança no calendário, e faleceu em 1727. Aqui está a referência de onde eu tirei essa pintura. Então, o Newton ele foi uma personalidade fundamental ali no século 17, né, 18, para o desenvolvimento da ciência moderna também e para o desenvolvimento de várias áreas da física e da matemática. Aqui eu coloquei algumas contribuições. Então, ele desenvolveu a mecânica newtoniana, essa mecânica que a gente estuda no ensino médio até hoje. Praticamente 300 anos depois, a gente estuda a mecânica de Newton, a gravitação universal, então explicar, né, exatamente essa questão de por que os corpos ficam em volta um dos outros em órbitas, por que as coisas caem em direção à Terra, a gente vai ver. A decomposição da luz solar, né, é ele que fez aquele experimento de passar a luz do Sol por um prisma e ver que ela se abria nas cores do arco-íris, ou seja, a luz do Sol é composta, a luz branca do Sol é composta por outras 7 cores. Construiu o primeiro telescópio de reflexão, dos principais telescópios utilizados na observação dos astros. Compôs ali a teoria das cores, uma tentativa de explicar de onde vem o que são as cores, né? Ele tem o binômio de Newton, que é aprendido nos cursos de matemática ainda no ensino médio, e o cálculo diferencial integral, que é uma ferramenta matemática essencial para tudo que a gente vai fazer hoje em dia. Então, quando você vai para um curso de faculdade, você aprende esse cálculo diferencial integral e ele é dado graças às contribuições de Newton. Aqui são só algumas das coisas que ele fez, talvez aquilo que o pessoal costuma considerar mais importante, para vocês terem ideia das contribuições que esse grande físico e matemático trouxe, né, para a humanidade. Pessoal, agora a gente vai falar efetivamente de gravitação. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala de gravitação, pessoal, a gente está pensando em problemas como por que, que os corpos ficam ao redor um dos outros, por que, que as coisas caem em direção à Terra. Mesmo antes de Newton, muitas pessoas tentaram explicar. Você tinha explicações de que as coisas caíam na Terra porque era a tendência natural delas irem para o centro da Terra. Você tinha algumas outras explicações até sobre os astros, que o próprio Kepler deu, que nós estudamos anteriormente, de que o Sol, de alguma maneira, também atraía esses corpos, mas não eram explicações assim, bem fechadas, bem definidas. Muitas delas ficavam quase numa estrutura de uma conjectura, ali, um começo de uma teoria. Com o Newton, o que que faz? O Newton faz um trabalho espetacular, pessoal. Ele faz um trabalho
que ele explica muito bem o que vem a ser a gravidade, até formula isso matematicamente, então permite a gente calcular as coisas, prever as coisas com precisão. A gente vai ver a expressão matemática, nós já vimos na aula e vamos retomar. E, com base nisso, a gente consegue até prever fenômenos futuros. Então, muito da onde sai, né, as concepções de Newton para que ele chegue na teoria da gravidade, pessoal? Ele analisa as leis de Kepler. Vocês lembram lá que nós estudamos as 3 leis de Kepler? A primeira lei era a lei das órbitas, né? Que fala que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, e o Sol ocupa um dos focos. A segunda é a lei das áreas, né? O planeta varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira é a lei dos períodos. Na lei das áreas, na lei das órbitas, perdão, pessoal, o que é interessante? Newton pensou, olha, para que o planeta descreva uma trajetória elíptica ali, que é uma trajetória curva, deve existir alguma força atuando. Por quê? Se não existisse uma força, a tendência do corpo é seguir linha reta. Se ele não consegue seguir linha reta, pessoal, é porque tem alguma coisa atuando. Existe alguma força atuando, por exemplo, entre o Sol e entre o planeta. Da mesma forma como a gente fez na sala, quando a gente pegou o barbante e girou, e a bolinha, na hora que eu solto minha mão, ele escapa. Por quê? Enquanto eu estou girando, existe uma força ali ao longo do fio, que é uma força de tração, e mantém, obriga aquela bolinha a ficar no movimento circular. No momento que não existe mais essa força, quando eu abandono a minha mão, ele sai inicialmente em linha reta. Então os planetas deveriam estar em linha reta, mas não estão. Eles estão numa órbita porque existe alguma força. Com base nisso, né, em estudos também de outras áreas, o Newton consegue formular a sua teoria da gravitação universal, que a gente vai retomar agora, pessoal. Então eu vou mostrar para vocês o enunciado, o que diz a lei da gravitação universal de Newton. Um grande momento, pessoal, vamos lá, um momento importantíssimo na vida de todo mundo. Então, qual que é o enunciado? Deixa eu pegar a canetinha aqui. 2 corpos se atraem com forças que são diretamente proporcionais ao produto, ou seja, à multiplicação de suas massas, inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Quadrado é elevar ao quadrado. Beleza, calma lá. O que nós temos aqui? A gente fala de 2 corpos. Pode ser um planeta e o Sol, pode ser, por exemplo, essa garrafa e esse pente. São 2 corpos que têm o quê? Massa. Ou seja, quando a gente fala de gravidade, a gente está falando de corpos que se atraem porque eles têm massa. Então, a gravitação é justamente o estudo dessa interação entre corpos que têm massa. E como é que acontece isso? Aqui está um exemplinho. Então, vamos supor que eu tenho essa esfera, que eu vou chamar de corpo de massa 1. A massa 1 é o valor dele, eu não sei, pode ser 1 quilo, 1 tonelada, 1 trilhão de quilogramas, né? 1 grama, não sei, é a massa dele. E aqui é a massa do outro corpo. O que a lei da gravitação universal está dizendo para a gente, pessoal? A força que um corpo faz no outro depende do valor das massas deles e depende da distância entre eles, ao quadrado. O que é interessante, pessoal? A distância, veja que é o que separa o centro de um do centro do outro. O enunciado eles nos diz o seguinte: então a gente já sabe que os corpos se atraem, é sempre atração, nunca repulsão, né? Então sempre eles tendem a se encontrar. Ele se atrai diretamente proporcional às massas. Quanto maior a massa dos corpos, maior a força que surge entre eles. Essa força aqui, ó, essa flechinha, é por conta do que o corpo 1 faz no corpo 2, e essa flechinha é do que o corpo 2 faz no corpo 1, tendendo a se encontrar. Então, quanto maior as massas, maior a força. Quanto maior a distância entre eles, menor a força. Opa, professor. Aí tem um negócio que tá meio maluco, né? Exatamente, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora a expressão matemática para que isso fique um pouco mais claro. Novamente o desenho. Aqui está a nossa expressão matemática da lei da gravitação. Primeiro, vamos retomar um ponto. Gravitação, pessoal, diz respeito à interação, 2 corpos interagindo, ou seja, se reconhecendo, porque eles possuem massa. Então, todo corpo que possui massa interage um com o outro. Eu interajo com essa mesa, com esse computador,
com a parede, com o planeta Terra. O planeta Terra interage com outros planetas, com o Sol, por quê? Temos massa. E quando esses planetas interagem, surge o quê? Surge uma força deles, que é a que a gente chama de força gravitacional. Então, essa é a expressão para a gente calcular a força gravitacional que surge entre dois corpos. Sejam eles planetas, planeta com uma estrela, no caso o Sol, que nem eu falei para vocês, essa garrafa, como por exemplo essa calculadora, por eles terem massa, surge uma força entre eles. E do que depende essa força? Essa força depende diretamente das massas. Veja que está a massa do corpo 1 e a massa do corpo 2, dividido pela distância ao quadrado que separa esses corpos. Então, o que falou a lei da gravitação? Quanto maior a massa dos corpos, maior é a força. Quanto maior a distância que separa eles, menor fica a força. Então, as duas grandezas que estão em jogo aqui é massa do corpo e a distância de separação. Vamos ver isso num caso mais prático, pessoal? Vamos, professor! Então, vamos lá. Vamos usar com vocês, pessoal, um simulador. Então, um simulador computacional. Esse simulador aqui é de um programa chamado Path Colorado, é da Universidade de Colorado nos Estados Unidos, e eles possuem algumas simulações que são gratuitas. Desculpa. Então, eles possuem algumas simulações que são gratuitas e você pode acessar. Eu posso deixar indicado esse link depois, caso vocês queiram fazer. Então, eu vou clicar aqui para a gente dar play e para a gente estudar essa simulação. Então, enquanto carrega, lembrando, pessoal, gravitação diz respeito à interação entre corpos, porque eles possuem massa. Então, todo corpo que tem massa interage com o outro com uma força atrativa, no sentido de tentar aproximá-los. É claro que se a força for muito pequena, porque a massa é muito pequena, os corpos, praticamente, essa força não resulta em nada de interação. Então, vamos olhar aqui o que nós temos. Nós temos essa bolinha representando azul, uma massa de corpo 1, e essa bolinha rosa aqui, vermelha, a massa de corpo 2. O que eu vou fazer? Tá vendo essas flechinhas aqui em cima, pessoal? Elas representam a força que um corpo faz no outro. É assim que a gente representa a força. É uma flechinha, a gente chama isso na física de vetor. Essa flechinha está apontando do corpo 1 para o corpo 2, porque ela, que nem está escrita aqui, ela é a força que o corpo 1 está sentindo devido à presença do corpo 2. Assim como a flechinha que está aqui é a força que o corpo 2 está sentindo por conta da presença do corpo 1. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou igualar as massas, desculpa. Vamos colocar aqui. Igualando aqui, nós temos 400 kg nas duas massas. Veja que quando eu aumentei a massa dos corpos, o tamanho da flecha aumentou. Lembrando lá na expressão, a força da gravidade depende do valor das massas. Quanto maior é a massa do corpo, maior é o valor da força. Agora eu vou deixar as massas iguais, em 400 kg, e vou afastar um corpo do outro. O que tem que acontecer? Pela expressão matemática, se eu tenho massas e eu afasto os corpos, a força tem que ficar menor. Então é esperado que a flecha em cada um dos corpos diminua. Eu vou afastar o corpo 2. Olha lá, hein? Que coisa bonita. O que está acontecendo, pessoal? Exatamente aquilo que a gente previu. Então, quanto mais distantes estão os corpos, menos um sente a presença do outro. Então, menor é a força um do outro. Por exemplo, se a Terra estivesse mais distante do Sol por algum motivo, menor seria a força que o Sol faz na Terra e que a Terra faz no Sol. Se eu aproximar um corpo do outro, a tendência é que essas forças aumentem. Olha lá. Olha como elas cresceram muito, né? Então, quanto mais próximo, muito maior a força. Quanto mais distante, menor a força. E se eu aumentar as massas, eu também é uma forma de aumentar a força. Vou aumentar as duas massas. Então, resumindo, força gravitacional, pessoal, depende da massa do corpo e da distância entre eles. Quanto maior as massas, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força.
Então, isso é gravidade, pessoal. É essa interação entre corpos por conta de terem massas. Veja aqui que o simulador é bem legal, permite a gente fazer esse estudo mais ou menos prático, né? Beleza? Vamos retornar aqui para o nosso slide. Então, pessoal, essa é a expressão matemática. A gente vai fazer uma continha sobre isso, né, para mostrar para vocês como é que fazemos no papel uma conta com essa expressão. Por enquanto, a gente só estudou ela no caráter qualitativo, entendendo as partes dela. Entendemos que isso é a massa de um corpo, a massa do outro, a distância que o separa é elevada ao quadrado, né? Lembrando que na matemática elevar ao quadrado é multiplicar um número por ele mesmo. Por exemplo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Então isso significa ao quadrado. Mas pode falar, professor, quem que é esse G aqui? G, pessoal, é uma constante. O nome dela é constante da gravitação universal. E o que é constante, pessoal? Pensa, por exemplo, no dia a dia, quando a gente fala que tem uma dor constante, tem alguma coisa assim, é uma dor que não passa, algo que não muda. Então, constante é um valor que não muda. O valor, o número, esse G, na verdade, ele é um número. Ele é 6,67 10 vezes 10, né, elevado a menos 11, aí aqui unidade, né? Newton vezes metro quadrado, quilograma quadrado. Não precisa se prender muito nisso agora, só saiba que esse G representa um número, é uma constante, é algo que não muda. Não depende do tipo de região que é, se está no ar, se está no vácuo, se está na água. É um valor constante para qualquer meio, pessoal. Beleza? Então vamos fazer um exercício. Vamos supor, pessoal, imaginando que seja essa imagem, que eu tenho duas pedras, cada pedra tem 1 kg de massa. E eu quero saber qual que é a força que surge entre cada pedra se elas estão separadas a uma distância de 1 metro. Então é como se essa pedra aqui, se essa bolinha representasse uma pedra de 1 kg, e essa bolinha aqui representasse uma outra pedra de 1 kg, e eles estivessem separados a uma distância de 1 metro. Qual que é a força que vai surgir entre eles, pessoal? Bom, a gente sabe que para calcular a força gravitacional, eu preciso usar essa expressão. Força gravitacional é a constante, que é um número que não muda, vezes a massa 1 multiplicado pela massa 2, e isso aqui dividido pela distância que separa ao quadrado. E aí o problema já me deu essas informações. Eu sei o valor da massa 1, eu sei o valor da massa 2, e eu sei a distância que separa os dois. E eu sei também quanto vale G. É uma constante, não muda. Mesmo que o problema não me der isso, eu sei quanto vale, porque isso é sempre o mesmo número. Por isso chama constante. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar todos esses valores que eu tenho na minha equação. Então, aqui eu tenho o G, esse 1 em cima é a massa 1, vezes a massa 2, dividido pela distância ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 dividido por 1 dá 1. Então, a força que surge entre essas duas pedras é de 6,67 10 a menos 11 newton. Esse N maiúsculo é newton e a unidade que a gente dá para força, em homenagem a Isaac Newton. Professor, isso é muito, isso é pouco? Pessoal, isso é muito pouco. Por quê? Para equilibrar uma massa de 100 gramas, pessoal, que é mais ou menos a massa dessa calculadora, para fazer com que essa massa de 100 gramas, por exemplo, equilibrar, deixar ela em repouso, eu preciso de uma força de 1 newton. Então, para equilibrar essa calculadora, eu preciso colocar uma força para cima de 1 newton. Aqui, pessoal, eu estou falando em mais de 1 trilhão de vezes menor essa força. Ou seja, quando eu tenho duas pedras, a força entre elas é tão pequena que praticamente não dá para perceber. Por isso que, embora exista essa força, porque elas têm massa, não provoca nada que a gente perceba no dia a dia, porque são massas muito pequenas que resultam numa força muito pequena. Se eu quisesse sentir uma força muito grande, alguma das massas precisa ser muito grande. Por exemplo, o que acontece com o planeta Terra. A massa do planeta Terra é muito grande, a massa de uma pessoa não é tão grande assim, mas a força dá um resultado grande.
Então, é a força que a Terra nos mantém aqui presos. A força que o Sol faz na Terra, a massa dos dois é muito grande, aí são coisas perceptíveis. Mas veja para coisas do dia a dia, mesmo um carro, mesmo um avião, isso aqui vai dar um resultado muito pequeno. Então, praticamente não percebe. Beleza, pessoal? Vejam que a conta é extremamente simples, né? Comparada com coisas que vocês já fizeram até na disciplina de matemática, sem grandes desafios. Tranquilo? Vamos nessa, pessoal. Agora a gente vai entrar na parte que é talvez uma novidade, assim, que é a parte de campo gravitacional, pessoal. O que é campo gravitacional? Olha, a gente sabe que gravitação significa dizer que um corpo interage com o outro, por quê? Porque eles têm massa. E aí surge uma força entre eles. Só que para um corpo interagir com o outro, o que acontece? Todo corpo que tem massa, pessoal, eu, essa carteira, o planeta Terra, o Sol, a parede, vocês, ao redor de vocês, vocês criam um campo, uma região que permite que outros corpos com massa interajam. Então, por exemplo, vamos ler uma definição. Campo gravitacional é uma região do espaço que sofre algum tipo de influência causada por corpos que possuem massa. É por meio do campo gravitacional que os corpos que possuem massa interagem, surgindo assim força gravitacional. Então, um corpo produz ao seu redor um campo. E quando o outro corpo que tem massa sente esse campo, é onde surgem as forças. Eu sei que parece uma coisa meio confusa, pessoal, mas é como se a gente pensasse em um perfume. Quando a pessoa tem um perfume, você sente o perfume da outra pessoa e permite com que você interaja com ela, no sentido de reconhecer a pessoa pelo perfume. Veja que a pessoa liberou ao redor dela alguma coisa, no caso o perfume. É claro, eu não estou falando que campo gravitacional é um perfume, mas é alguma coisa que se espalha em torno dos corpos que têm massa. Aqui eu estou colocando duas representações do campo gravitacional da Terra. Veja que eu estou mostrando da Terra, mas serve para qualquer corpo que tem massa. É uma região do espaço, essa aqui é uma forma da gente representar, que qualquer outro corpo que eu colocar aqui faz com que ele fique sujeito a uma força gravitacional. Então é algo que se espalha no espaço, assim como um perfume, e outros corpos com massa vão ficar com, se eles estiverem nessa região do campo, eles vão sentir a presença do corpo e vão sofrer uma força. Igual está nesse desenho. Essa região azulada aqui é como se fosse a extensão do campo gravitacional, e essas bolinhas podem ser corpos com massa. Por estarem na região do campo gravitacional da Terra, eles sentem a ação de uma força e tendem a ir em direção à Terra. Então, isso é campo gravitacional, pessoal. Tem como a gente medir isso, professor? Opa, tem. Como é que a gente mede isso? É por essa expressão. Pessoal, essa expressão a gente não vai utilizar tanto matematicamente, a gente vai utilizar mais a força, né? Essa expressão, ela é chamada de intensidade do campo gravitacional ou também é chamada de aceleração da gravidade. Você já deve ter escutado em algum momento que a aceleração da gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa aceleração? É a forma como a velocidade de um corpo varia. Então, quando a gente diz que o carro está acelerando, por exemplo, é porque sua velocidade está variando. À medida que passa o tempo, sua velocidade aumenta ou sua velocidade diminui. Quando um corpo, por exemplo, quando esse pente é abandonado na minha mão, ele começa a cair e a velocidade dele vai aumentando por conta da aceleração da gravidade, porque ele é atraído pela Terra. Surge uma força nele, que nem a gente já viu. E do que depende a aceleração da gravidade, professor? Ó, a expressão diz que depende de G, a gente já viu que é aquela constante, um número que não muda. Depende da massa do corpo que gera o campo gravitacional. Vejam que legal, não depende da massa do corpo. Ou seja, se esse pente aqui está caindo na região do campo gravitacional da Terra, não depende da massa do corpo do pente, depende só da massa da Terra. É por isso que todos os corpos têm que cair juntos, porque não depende da massa dos corpos, depende só da massa do planeta Terra. E aqui depende da distância que o separa. Pessoal, essa é uma coisa que a gente pode entrar em mais detalhes, é só para que vocês tenham esse primeiro conhecimento.
E é para a gente justificar por que dois corpos, mesmo uma folha de papel e uma pedra, tem que cair juntos, claro, se não tiver resistência do ar. Por quê? Não depende da massa deles, depende só da massa do planeta Terra, porque ele que está gerando esse campo gravitacional intenso. Beleza? Vamos fazer em cima disso, pessoal, usar um outro simulador. Então, vem comigo, vamos lá. Vamos lá, professor. Legal, pessoal, a gente vai para esse simulador aqui. Ainda dessa mesma plataforma chamada PF. O que esse simulador vai fazer, pessoal? Eu vou entender um pouco de como funciona a gravitação para, por exemplo, órbitas. Então, o que a gente já entendeu, pessoal? A gravitação, ela é o resultado, né, da interação entre corpos que têm massa. Aqui, pessoal, a gente está representando, deixa eu aumentar um pouquinho, a gente está representando uma estrela, que pode ser o Sol, e a Terra, por exemplo. Então, eu vou ligar aqui o simulador. Veja que o corpo descreve uma certa trajetória. Eu vou colocar aqui caminho. Pessoal, a trajetória vai parecer uma circunferência, mas na verdade é uma elipse. Eu vou colocar aqui esse negócio grande. Por que é uma elipse? Vocês vão ver que aqui, ó, ele passa a uma certa distância do quadradinho e aqui ele vai passar exatamente no quadradinho, ou seja, não é bem uma circunferência, tem um lado que é maior e um lado que é menor. Se a gente lembrar daquelas leis de Kepler, quando a gente tem alguma coisa que é meio oval, é o quê? É uma elipse, não é uma circunferência, embora aqui pareça. Legal, professor, mas a gente está estudando gravidade. Sim, mas a gente sempre aproveita para retomar outros pontos. Pessoal, eu vou clicar aqui para me mostrar a força da gravidade. Aí, ó. Aqui nós temos a força da gravidade representada por essa seta, ou vetor, azul. Então, essa seta que sai do Sol é a força que a Terra está fazendo no Sol. E a seta que sai da Terra é a força que o Sol faz na Terra. Vejam que uma seta aponta para o centro do outro. A força gravitacional, ó, pessoal, é sempre assim. Uma aponta para o centro do outro corpo. Sempre nessa direção, na direção do centro. Então, todos os objetos que estão aqui na Terra também, eles apontam para o centro da Terra. A Terra faz uma força gravitacional deles apontada para o centro. Pessoal, onde que entra a ideia de campo? O Sol, ou essa estrela, ao redor dele, ele cria alguma coisa que é um campo gravitacional. A Terra também cria. Quando esses campos, né, um interage com o campo do outro, surge então essas forças de gravidade. Então, a massa, qualquer corpo que tem massa, cria alguma coisa ao redor dele que pode se estender por distâncias muito longas, assim como o campo do Sol vai até além de Plutão, se estende para distâncias muito, muito, muito grandes. Então, um campo interage com o outro e permite que surja a força. Beleza, pessoal? Agora, aqui a gente também pode estudar a influência das massas. Olha o que acontece quando eu aumento a massa do planeta Terra, do Sol, na verdade. O que a gente espera? A gente já viu pela equação que quanto maior a massa, maior a força. Se eu fizer uma força muito maior, o que acontece? Eu aproximo os corpos. Vamos ver se isso acontece? Eu estou multiplicando a força do Sol, a massa do Sol, por 1,5 vezes. Olha aí, pessoal. Olha que interessante. Olha como as forças se tornaram muito maiores. Muito maiores mesmo. Ó, olha o tamanho das setas. Por quê? Quanto menor a distância, maior a força. Agora que ele vai ficar mais distante, menor vão ficar as flechinhas, os vetores, porque diminui a força. Veja que sempre casa com a expressão da gravitação universal. E veja que quanto maior a força que o planeta faz no outro, ou o Sol faz no planeta, mais a órbita se parece também com uma elipse. Claro, isso também depende de outras condições, mas de modo geral. Por quê? Agora a gente vê claramente que o Sol está ocupando um dos focos. Já está muito mais ovalado, né? Aqui, o que a gente teria então, pessoal? Essa região seria aqui o periélio, desculpa, o afélio.
essa região aqui, porque é a região que o planeta está mais distante do Sol. Veja que a velocidade dele até diminui. E nessa outra parte oposta, pessoal, quando a força se torna muito intensa, é a região do periélio, que é a região mais próxima que o planeta passa. Então você vê que ele passa até mais rapidamente, igual a gente estudou em sala de aula. Então esse simulador permite a gente fazer todas essas constatações, pessoal. Muito bacana, né? Então, para sintetizar, todo corpo que tem massa atrai corpos que têm massa porque eles liberam, né? Ou na verdade eles projetam alguma coisa no meio que a gente chama de campo gravitacional, e a interação entre os campos gravitacionais faz surgir essa força gravitacional. Então, do que depende a força? Da massa dos corpos e da distância que eles estão. Quanto maior a massa, maior a força. Quanto maior a distância que eles estão, por exemplo, igual nesse caso, você vê que a flechinha fica menor. Quanto mais eles vão se aproximando, maior vai aumentando o vetor, vai aumentando a flechinha, porque maior vai se tornando a força. Então, a gravidade é esse resultado da interação entre corpos que tem massa. Legal, pessoal? Então, vou parar a simulação por aqui. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na verdade, que é sobre o trabalho que vocês vão fazer. Essa discussão sobre gravidade, né? Essa discussão sobre força gravitacional e campo gravitacional. A gente pegou esses simuladores para ter um pouco mais de ideia, né? Então, para fechar, igual sempre eu faço, que eu gosto de falar para vocês, se alguém perguntar para vocês, por exemplo, se vocês forem na padaria e o cara perguntar, mas o que é gravidade? Aí vocês falam, gravidade é uma interação entre corpos que possuem massa e é uma interação atrativa, a tendência dos corpos sempre se atraírem, sempre, não tem repulsão, e ela depende exclusivamente da massa dos corpos e da distância que os separam. Quanto maior a massa, maior a força, quanto menor a distância, quer dizer, quanto maior a distância, menor a força. Então vejam que aquela fórmula permite a gente discutir tudo isso daí. Pessoal, grande abraço. Vocês vão ter o material com outros textos também para vocês lerem. Vai ter essa videoaula, os textos para vocês lerem, para reforçar, e as questões que vocês devem fazer e me entregar. Beleza? Então, esse é o fim da nossa aula. Vou parar de gravar. Grande abraço e até mais.